Então, hoje, a gente vai ver sobre os fundamentos e o alvo do ensino bíblico. A pergunta primeiro que a gente faz é qual é a necessidade da educação cristã? É necessário mesmo? É preciso? A gente sabe que é, mas por que é preciso? Por que a educação cristã é necessária? Pode passar aí, a gente tem um verso que a gente conhece muito. Diz aí, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo que a gente já sabe decorar. A gente tem que entender o versículo. A gente não pode só pegar o versículo solto e aplicar. A questão é, muitas vezes, as pessoas usam esse verso como se fosse uma garantia de que a criança fosse salva. Não, ela ouviu quando ela era criança, quando ela cresceu, pronto, ela nunca vai se desviar. Mas o que a gente vai entender na próxima aula é que a gente não interpreta a Bíblia assim. A gente tem que entender que tipo de texto é esse. Esse é um provérbio. O que quer dizer um provérbio? Ele é um ditado de sabedoria. Ele não está dizendo uma promessa. É diferente que se Moisés tivesse dito, quando Moisés falou, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Ali não é um provérbio. Ali é uma promessa. Então, todo filho que ele honra o seu pai e a sua mãe, Deus vai abençoar ele com a vida mais longa. Porque você vê os bandidos, estão aí por fora, eles não estão nem para o pai e mãe. Rapaz, para de usar droga, para de saber de bandidagem. Ele não obedece, não honra. Acontece com ele? Ele morre. Não é uma consequência. Então, é diferente. Aqui é um provérbio, ele tem um princípio, ele tem uma verdade. Ele está dizendo o quê? Que se você não educar a criança no caminho que ela deve andar, é muito provável que ela vai se afastar. Você pregou o evangelho para ela converteu, Deus converteu o coração dela, mas ela não está sendo educada na teologia cristã, ela vai ficar solta. Como é que ela vai se firmar? Então é necessário algo para dar solidez a ela. A educação cristã é para dar solidez. A gente vai ver no final os propósitos, mas aqui a necessidade é da solidez, é de que ela não se afaste, não se disperse. Porque não adianta só uma pessoa dizer, não, me converti. A educação vai confirmar aquela salvação, se ele era salvo mesmo ou não. Talvez ele só levantou a mão ali, só foi emoção, a gente não sabe. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então a educação cristã é essencial. Se a gente não praticar isso, se as crianças não vierem para a EBD, elas vão aprender outras coisas. Com quem? Então, a gente tem que incentivar os pais, incentivar elas a estarem aqui para poder aprender. E o propósito desse provérbio é tornar a pessoa sábia. Então, tornar a criança sábia. Até tem um provérbio, né? A estupidez está no coração da criança e a vara retira. Então, a correção faz com que ela se torne sábia. Porque ela vai pensar, isso aqui é errado, não vou mais viver disso aqui, não. Meu pai sempre brigou comigo, né? O professor disse que não devia fazer isso aqui. Então, ele vai aprendendo e vai se tornando sábio, vai se tornando prudente. Aí, agora, o que é a educação cristã? A educação cristã é um conceito que eu coloquei ali, pode passar isso. É o treinamento e a instrução do temor do Senhor, por meio do ensino e o aconselhamento da palavra de Cristo. Então, isso aí a gente pode perceber por toda a Bíblia, né? Um conceito que tem em um versículo, né? A Bíblia vai falar sobre treinamento. Não é só você aprender algo, saber o significado, mas é você ser treinado naquilo. Então, não é só ensinar uma informação para a criança, é fazer com que ela absorva aquilo e faça parte da vida dela. Ela vai recebendo instrução. A instrução aqui é a palavra que Deus usou na Bíblia, no Antigo Testamento, para falar sobre a lei. Lei e instrução são a mesma palavra lá, que é Torá. Então, lei não é só dizer, isso é errado. Não. É você instruir. Olha, isso aqui é errado porque desonra a Deus, isso vai ferir você, isso aqui é injusto, é pecado. E você vai moldando o coração da criança. Mas para quê? Para que ela tema a Deus. Isso só é feito quando a gente ensina, quando a gente aconselha, e esse aconselhamento, esse ensino, não deve partir só sobre Deus, mas Cristo aqui ele tem que estar no centro do próprio ensino. Então, lá em Provérbios 1 de 1 a 7, vai falar bastante sobre isso. Vai dizer, né, Provérbios de Salomão, para que o sábio adquira sabedoria e o ingênuo adquira experiência. Então, todo esse provérbio, o livro de Provérbios tem esse objetivo. E aí, passando, qual é o fundamento da educação cristã? Qual é o fundamento da educação cristã?
as Escrituras Sagradas. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Timóteo 3, 14. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto fala sobre a educação cristã. Então, Paulo vai falar para o seu aprendiz, Timóteo, que era um jovem pastor, ele vai dizer a Timóteo, verso 14, olha, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Ele só poderia permanecer se ele tivesse aprendido. Ele ia permanecer por quê? Se ele não tivesse aprendido. Então, o ensino é necessário para que ele permaneça. Se ele não tiver ensino, ele vai permanecer no quê? Ele tem que permanecer em algo, mas se ele não tiver o conhecimento, ele não tiver acreditado firmemente em algo, como diz aí o verso 14, ele não vai ter essa permanência. E ele precisa saber de quem ele aprendeu. Então, Paulo diz, olha, você sabe de quem você aprendeu, você lembra. Foi a sua avó, foi a sua mãe que ensinou para você sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Elas são pessoas importantes para você. Você sabe quem elas são. Você sabe de quem aprendeu. Veja só como é importante a pessoa que ensina. Porque se a gente vive de qualquer maneira e as pessoas veem isso, para elas, aquele ensino não vai ficar marcado na vida delas. É qualquer coisa, porque é um qualquer que me ensinou. Então, Paulo diz, não, olha, é importante as pessoas saberem de quem elas aprenderam. O verso 15, né? Desde a infância, Timóteo aprendia isso. Ele conhecia as escrituras. É importante ensinar, como vai falar Deuteronômio 6, desde a idade bem jovem. Então, ele vai dizer isso, que você conhece as sagradas letras. E essas palavras, as escrituras, podem tornar você sábio. Sábio para a salvação pela fé em Cristo. E ele vai falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, ou seja, ela foi soprada por Deus. Deus foi quem deu essa palavra. Não foi homens. Não foi homem. E ela é útil. Ela não é, isso aqui, esse livro aqui da Bíblia não tem utilidade nenhuma. Tem, ela tem utilidade. Qual é a utilidade dela? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, é um processo. Primeiro, a pessoa é ensinada. Depois, ela pode cometer um erro. E ela tem que ser repreendida pelo erro que ela cometeu, pela palavra de Deus. E aí ela é corrigida. Depois que ela é corrigida, ela continua sendo educada na justiça, na vontade de Deus. Com o objetivo de quê? Para que ela sirva a Deus de maneira perfeita. E ela possa fazer toda a vontade de Deus. Aí. Então, a palavra de Deus, ela é o que a gente já sabe. Ela é a base do nosso ensino, só que às vezes a gente pode acabar ignorando isso. Por quê? A gente pode colocar outras coisas no lugar da palavra de Deus, crendo que aquilo é que vai ser capaz de edificar a vida da pessoa. A gente vai falar sobre isso. Que outras questões também contribuem para o crescimento, para o aprendizado. Só que o conteúdo, a autoridade, o poder só vem da palavra de Deus. Então veja só aí no Salmo 19, como o salmista elogia a palavra de Deus, Salmo 19, versos 6 a 11. Se alguém puder ler para mim, Salmo 19, 6 a 11, por favor. 19, 6. Ah, é o 6, né? Pois é o 7, desculpa. Desculpa, é o 7. 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel, do destilar dos favos. Então, o salmista, do verso 1 ao verso 6, ele vai falar sobre a revelação da natureza. Aí do verso 7 até o verso 10, ele vai dizer que a palavra de Deus tem esse poder também de comunicar o ser de Deus. Esse conhecimento. Ela pode restaurar a alma, ela pode modificar a alma que foi machucada por algo.
Ele vai dizer como ela é confiável, como esses preceitos trazem alegria ao coração, como eles são corretos, puros e são eternos. Então, eles são desejáveis. Então, essa é a palavra que a gente tem que transmitir para os nossos alunos, né, do EBD. Então, como eu falei, a palavra de Deus é o fundamento do nosso ensino. Agora, o que quer dizer daqueles princípios, né, que estão usados pelos homens que são ensinados, né, os princípios pedagógicos, os princípios didáticos, eles não são importantes? Eles são importantes para a educação cristã. Mas a questão é, eles são ferramentas. Eles não são a educação. Eles não são o poder da educação cristã. Eles são ferramentas que podem ser usadas, mas também devem ser usadas com cuidado, com sabedoria. Por quê? Para que eles não modifiquem a mensagem, para que eles não modelem o conteúdo. E a gente vê hoje em dia muitas teorias, muitos pensamentos humanos que são baseados não nos princípios de Deus. Eles acabam mudando ali o foco do que é ensinado. É impossível a gente ensinar sem usar princípios pedagógicos e didáticos. A gente não tem como. Todo mundo que ensina está usando o princípio. Nós devemos usar o melhor que estiver ao nosso alcance. Buscar, estudar, tudo isso, mas a gente precisa avaliar e entender quais são os pressupostos que definem esses métodos. Ou seja, qual é a filosofia que deu origem a esse método que eu estou aqui tentando usar ou considerando. O que foi que gerou essa estratégia pedagógica? Que visão de ser humano está por trás disso aqui? Por exemplo, a gente tem na psicologia o behaviorismo, que é aquela ideia de que é o estímulo que traz o resultado. Então, claro que os seres humanos têm um lado disso, mas a filosofia que traz por trás disso é que o ser humano é só um animal. Igual o cientista que inventou essa teoria. Então, ele usava cachorros. Então, se ele tocava um sino, e o cachorro, toda vez que ele tocava um sino, dava comida para o cachorro. E o cachorro aprendeu aquilo. Depois, ele tocava só o sino. E o cachorro começava a salivar. Já estava pensando que já ia comer. Então, ele achou que o ser humano era da mesma maneira. Não, se eu der um bombom para a criança, ela vai memorizar o versículo. Então, eu só dar o bombom e ela vai memorizar. Vou dar o bombom, ela vai memorizar. Tá errado? Não tá. O problema é até onde a gente vai com isso. Ela vai aprender só por causa do bombom? Meu Deus, não, que é importante para ela. Tá entendendo? Então, a gente tem que ver isso. Então, ela não está aprendendo por um esforço, por um desejo. É claro que a gente vai dar recompensa e tudo mais. O problema é quando a gente coloca isso no lugar de Deus. Aí é o problema. A gente considerar que a pessoa, que o método e a palavra de Deus não é suficiente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. As melhores estratégias precisam ser usadas, mas a gente tem que considerar sobre o que elas estão construídas. Então, além disso, nós devemos também ver que a eficácia da educação cristã está baseada mesmo no poder de Deus, no Espírito Santo, não em nós. Então, a gente vai usar a palavra de Deus para aplicar no coração da pessoa e Deus é quem vai agir no coração dessa pessoa. Então, a gente acabou de dar um estudo lá na congregação sobre isso, sobre o conhecimento de Deus no coração humano. Aí, se você quiser ler depois, leia aí 1 Coríntios, capítulo 2, você vai ver isso aí. Ele vai falar bastante sobre como nós aprendemos de Deus mesmo. Então, alguma pergunta nesse ponto? Não? Qual é o alvo da educação cristã? Por quê? Né? Onde é que a gente quer chegar com a EBD? Por que a gente vai ensinar as crianças? Para quê? Muitas vezes, nosso propósito é que elas sejam boas pessoas, né? Então, que elas se comportem, que elas sejam bons filhos, que elas façam tudo direitinho, mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo da educação cristã. Claro que isso tem um efeito. A educação cristã, como a gente viu lá em 2 Timóteo, ela educa para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai ter boas obras por causa da educação cristã, mas as boas obras não são um alvo. Então, a gente vai ver aqui que tem 3 alvos. Primeiro, Deus é o alvo. Então, a gente tem um primeiro propósito, não sei se dá para ler, pronto, é um propósito doxológico, ou seja, para a glória de Deus. A gente educa crianças na palavra de Deus para a glória de Deus. Em primeiro lugar, é Deus. Não é nem ela em primeiro lugar. Claro que a gente pensa nela, mas a gente está servindo ali para louvar a Deus. A gente está ensinando porque a gente está servindo a Deus. E depois, os outros 2 pontos que vão tocar nela. Mas o primeiro propósito é
a glória de Deus. A gente vai já detalhar esse aspecto aí. O segundo é a salvação de pessoas para Deus, que é a propósito soteriológico. Soteriologia é a parte da teologia que ensina sobre a salvação. A gente vai já ter uma explanação um pouco sobre isso aí. Então, o segundo propósito é esse. Está em ordem mesmo aqui. Primeiro, Deus. Depois, a salvação da pessoa. E em terceiro lugar, é a edificação da pessoa. A edificação do crente para Deus. Então, é um propósito de santidade, de crescimento, de amadurecimento. Então, agora a gente vai detalhar esses pontos aí e é a parte final da nossa aula aqui. Só que é bastante coisa para a gente detalhar. Então, o primeiro ponto aí, o propósito é o propósito doxológico. A gente vai ensinar para a glória de Deus. E a gente vai ler alguns versículos aqui que vão falar sobre isso. Vamos abrir lá em Salmos 78, 3 a 7. Ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura. Contaremos o quê para eles? O louvor do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que se pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Muitas vezes as famílias e a igreja esquecem disso. Então, as igrejas e as famílias desvalorizam muito a importância de ensinar as crianças. Quem é que vai ser as próximas pessoas dessa igreja aqui? Vai ser eles. Então, se eles não tiverem um conhecimento sólido da palavra de Deus, se eles não forem edificados, quem é que vai levar à frente essa igreja? Quem é que vai contar sobre a grandeza de Deus? E aí, é uma coisa muito pesada. Por quê que as pessoas não se preocupam com isso? Porque elas não se preocupam com a glória de Deus. Deus não é importante. Deus não é. Porque elas não querem que Deus seja conhecido. E nem mesmo pelas crianças da igreja delas. E isso é uma coisa muito pesada de se dizer, mas não é assim mesmo. Não, eu sou muito ocupado. Tá certo, mas todo mundo. Aqui o salmista está dizendo, nós ouvimos isso, nós aprendemos isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar. Nós vamos ensinar o que os nossos pais disseram. Eu aprendi isso e eu não vou deixar isso guardado no meu coração. Lembra dos apóstolos, né? Proibiram eles, não ensinem mais o nome de Jesus. Não, nós não podemos deixar de ensinar o que nós aprendemos. Isso era muito importante para nós. Jesus é muito importante. Eu tenho que ensinar alguém. Tenho que fazer algo. E ele continua dizendo aqui sobre a grandeza de Deus, no verso 4. Vamos contar os louvores do Senhor, a grandeza dele. Muitas vezes o ensino é só, como eu falei, é aquele ensino moralista. A gente vê os professores de criança, né? Vão ensinar lá uma história e dar a lição de moral. Não é assim, não é o propósito do ensino cristão, não é dar uma lição de moral, é falar Deus, apontar para Deus. Ele tem que olhar para Deus e dizer, Deus é importante para mim. Eu sou uma criança, mas Deus é importante para mim. Por isso que eu não vou cometer o pecado. Aí é a consequência, não é o contrário, não é dizer, não cometa o pecado. Aí, como é que eu vou amar a Deus? Só através de uma regra. A regra é importante para apontar para ele, mas por que eu não devo desobedecer a Deus? Porque ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele fez coisas maravilhosas, como fala no verso 4 aqui. É esse Deus. Não é só contar uma história sobre algo que aconteceu, que Deus fez, mas é apontar para Deus como uma pessoa. Ele vai dizer que tudo que Deus fez, colocou a lei em Israel, e aí no verso 6 é a fim de que a nova geração os conheça. Então, é preciso ficar renovando e ensinando as gerações que vêm. E aqueles que ainda hão de nascer possam contar aos outros que virão depois deles, os filhos dele. Então, ensinar uma criança até é interessante. Então, a criança está longe ainda de se casar, de ter um filho. Mas ela tem que entender até o conceito de família, que faz parte disso. Ensinar a próxima geração. Ele tem que entender isso. Que um dia ele vai crescer, vai ter um filho, ele vai formar uma família, e ele tem que passar para frente isso que ele está aprendendo na escola bíblica. Então, ele vai falar no verso 7 para que eles coloquem a confiança no Senhor. Então, vamos agora para Isaías 43. Então, a gente está tratando aqui, como eu já falei, que um dos propósitos, na verdade, o principal da educação cristã
É a glória de Deus. Então, nosso alvo é esse. E esse versículo aqui vai dizer a origem, aliás, o propósito do povo de Deus. Isaías 43, 6 e 7. Por que Deus criou um povo para ele? Por que ele instituiu Israel? Verso 6. Aqui ele está falando sobre o retorno do povo depois que ele iria para o cativeiro babilônico. Mas Deus tinha um propósito com aquele povo. Então ele ia fazer aquele povo retornar. Por quê? Verso 6. Direi ao norte, que é lá na Babilônia, entreguem, e ao sul, não impeçam de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que eu formei. Por que Deus criou um povo? Por que Deus salva pessoas? Ele diz claramente, para a sua glória. Para a sua glória. Ele salva pessoas para a sua glória. Ele quer que pessoas sejam ensinadas para a sua glória. Não é simplesmente para o bem da pessoa. Também, os dois pontos que a gente vai ver, mas o principal é para a sua glória. Então, Deus ele tem esse interesse pessoal, isso. E aí tem 1 Coríntios 10, 31, acho que vocês já lembram aí, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E aí tem 2 Coríntios 4, 4 a 6. Está falando sobre aqueles que não ouviram o evangelho, verso 3. Né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Conhecimento do quê? Da glória de Deus. Mas através de quê? Da face de Cristo. 2 vezes ele fala a mesma coisa. O conhecimento da glória de Deus. Mas como? Através de Jesus, olhando para ele, olhando para a face dele. É isso que ele coloca como o ponto aqui, a origem da salvação, conhecer a glória de Deus. E aí, Efésios 11, 11 a 12. Ele está falando sobre a salvação aqui. Ele diz, então, não, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, baseado no quê? No conselho da sua vontade. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Qual é o fim disso? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o primeiro propósito da educação cristã é o propósito doxológico. Deus ele tem que ser adorado. O segundo ponto, aí, o segundo propósito do nosso ensino é soteriológico, ou seja, a salvação dos perdidos. O texto que nós já vimos lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17, fala sobre a educação para a salvação. Tornar sábio nas Escrituras para a salvação. E aí tem João 8, 34 a 36. Vou resumir aqui, o versículo que os irmãos já conhecem, que lá ele diz, se vocês cometerem pecado, vocês vão ser escravos do pecado. Mas se o Filho do Homem libertar vocês, então vocês vão ser livres. A gente está falando sobre salvação através do conhecimento de Jesus mesmo, de quem ele é. Então, o ensino traz essa possibilidade de você conhecer quem ele é, para que você seja liberto dos seus pecados e seja salvo. E aí, Tito 2, 11 a 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa. Veja só, ela nos educa, ela nos ensina. A graça de Deus nos ensina. Não é a lei, simplesmente, você pega, isso é errado. Aqui a graça nos ensina. A graça nos ensina. Para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos justa e piedosamente neste mundo, de forma sensata e justa. Né? Renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sábia, justa e piedosa. Então, ele vai dizer isso aí. Então, vamos fazer aqui agora um resumo bem rápido do Evangelho. Então,
É muito importante, principalmente para essa idade, as crianças continuarem ouvindo o tempo todo o Evangelho, para que afirmem a fé delas, para que elas aprendam isso, se agarrem a Deus e sejam crentes de verdade. A gente tem que entender o Evangelho. Então, o Evangelho ele pode ser resumido dessa maneira aí. Então, tem duas maneiras. Primeiro, pensando em criação, queda e redenção. Então, tudo foi criado por Deus. Faz parte do Evangelho. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele nos criou. Mas algo aconteceu. O ser humano pecou. E aí você vai explicar o que é pecado. Você vai explicar a ideia de pecado. Você tem que entender o que significa o pecado. Não pode partir só da redenção. Às vezes a gente evangeliza assim, não, Jesus te ama. Sim, mas que bom que ele me ama. Mas e aí? Entendeu? Você tem que ter uma lógica. Nem sempre a gente começa da criação, que é da redenção. Pode começar do contrário. Você precisa de redenção. Tem pessoas, por exemplo, que estão desesperadas na vida. Não tem sentido para elas na vida. Elas são acabadas. Elas precisam de redenção. Mas só que elas têm que entender por que elas estão assim. Aí a ideia é o contrário. Você caiu. Você está caído, corrompido. Mas você foi criado. Qual o propósito que você foi criado? Para a glória de Deus, para ter um relacionamento com Deus, para desfrutar da criação de Deus. Então, de forma geral, a Bíblia tem essa história. Ela fala sobre a criação, a queda, e ela vai se desenvolvendo para a redenção. Isso é o tema da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre isso na Bíblia toda, que já foi o que eu disse um pouco lá no último estudo de 1 Pedro. E outro resumo é que também, para falar do Evangelho, você sempre começa de Deus. Você nunca começa do homem, nunca começa de Cristo. Você fala quem Deus é, da existência de Deus, do ser dele, do caráter dele, do seu poder, da sua grandeza, da sua vontade, da sua justiça. E aí você vai falar do homem, o que é o ser humano. Eu não sou assim como Deus. É igual eu falei, né? Tinha um evangelista que ele dizia assim, perguntava para as pessoas na rua, Deus é bom? E a pessoa disse, Deus é bom. E ele dizia para a pessoa que essa é a pior verdade que você podia dizer, Deus é bom. Como assim? Deus é bom. Não, você não é bom. O que um Deus bom faz com alguém mau, igual eu e você? Ele pune. Ele lança no inferno. E aí, depois, mas e aí? Qual é a solução? Cristo. Cristo é a solução. Então, um resumo bem rápido aqui. Mas tem outro resumo aqui. Vai passar. Então, aí também é um resumo da mesma maneira do Evangelho. Como é que a gente tem que explicar? Isso aqui tem que estar praticamente em todas as nossas aulas, mas a gente não consegue colocar tudo numa aula. Mas a gente tem que tocar um ponto ou outro nas aulas. Por exemplo, aí, falar sobre o caráter de Deus, a existência dele, seu poder, sua santidade. Aí sobre o pecado, que o homem se rebelou contra o Senhor. E o que é o pecado é a rebelião, é desonrar a Deus. E isso vai gerar um juízo. Deus é justo e ele está irado com o pecado. E nós não conseguimos honrar a Deus, não conseguimos ir até Deus. Mesmo se nós formos boas pessoas, mesmo se ele disser, eu sou teu filho, eu faço tudo direito dos meus pais, mas se você fizer tudo isso, você nunca vai ser salvo, você precisa de Cristo. As suas obras são mortas. Você é incapaz de se salvar. Não, mas eu já fiz uma oração. Não, não é a oração que salva você, é Cristo. Se você colocou a sua confiança nele, se ele é o seu salvador, se você o ama, se você tem um relacionamento com ele. Agora está muito bem ali, mas ali é falar sobre a graça e a salvação em Jesus Cristo. Ou seja, a verdade, você precisa ter uma noção do verdadeiro arrependimento e da fé. Precisa entender o significado dessas duas coisas, arrependimento e fé. E aí, por último, também que não pode faltar é a ideia da nova criação, do novo céu, da nova terra. A nossa vida ela não é para cá, simplesmente aqui e acabou. Mas Deus ele tem um plano de regenerar todas as coisas. Inclusive, a criança gosta de jogar bola, gosta de brincar. No céu vai ter brincadeira, vai ter jogos. As crianças vão viver felizes também. Talvez, não sei se vai existir criança. A gente não sabe. Talvez, quando sejam adultos, sei lá. Mas com certeza vai ter diversão, brincadeira. Vai ter natureza. Tudo isso vai ter. Então Deus ele vai regenerar todas as coisas. Ele vai restaurar tudo e fazer tudo novo. Então isso é um resumo do Evangelho. A gente tem que ter noção para ir encelando ali uma aula ou outra e reforçando. E todo mundo precisa ouvir isso. Então, agora concluindo aí, o último propósito é o propósito pedagógico espiritual, ou seja, a edificação dos santos. E a gente vai ver aqui dois textos, lá em Efésios 4. A gente vai educar com esse propósito também de edificar. Então, primeiro, a gente glorifica a Deus com o nosso ensino, e aí a gente tem que também ter o alvo de salvar essas crianças, esses adolescentes,
aqueles que não são salvos, a gente não sabe quem é salvo e quem não é. E depois a gente tem que edificar aqueles que já são crentes e aqueles que se convertem ali. E Deus nos dá esse dever de ensinar essas crianças com esse fim, de edificar. Verso 7, Efésios 4, 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós recebemos dons com um propósito. Deus, pela sua graça, deu a cada um de nós diferentes dons, diferentes talentos, capacidades. E Deus deu esse propósito para que a gente aplique. Para quê? Verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né, que eram aqueles que estavam com Cristo ali. Outros para profetas, lá no início também da igreja. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, existe uma diversidade de funções dentro do corpo. Aqui ele está falando sobre os ofícios mesmo, mas tem outras funções que nós desempenhamos. Né? Mas tem um objetivo, no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, cada santo, cada crente tem um serviço, tem uma obrigação. Até uma criança tem uma função dentro da igreja. Mas ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser ensinada, ela precisa crescer. E aí, para quê? Para que ela tem que desempenhar um serviço? Para que ela tem que ser aperfeiçoada? Continuando o verso 12. Para a edificação do corpo. Então, ela tem uma participação na edificação do corpo. Ela tem que ser aperfeiçoada para que ela aperfeiçoe outros. E o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eles vão amadurecer, eles vão crescer, vão se tornar crentes saudáveis, perseverantes, frutíferos, que vão abençoar essa igreja e abençoar outras pessoas. Eles precisam crescer e aprender sobre isso, sobre tudo que a gente tem falado aqui. No verso 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas que induzem ao erro. Então, hoje tem muita informação. As crianças estão lá com o celular na mão, ouvindo várias coisas. Elas têm que ser treinadas para que elas não sejam enganadas por aquilo que elas estão ouvindo. Elas têm que ser orientadas em relação a isso. Então, e o último verso aí, Colossenses 1, 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, o nosso alvo é isso. Eu vou ensinar, vou educar constantemente para que essa pessoa ela se torne mais parecida com Jesus Cristo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, pronto, a gente vai finalizar orando aqui. Deus, louvamos a Ti por esse dia, pelo aprendizado, pelo que o Senhor revisou, nosso conhecimento sobre a Tua palavra e aquilo que estamos, Deus, construindo. Que nosso coração possa honrar a Ti pela Tua grandeza, bendizer o Teu Filho, Deus, falando dele para os nossos irmãos da idade menor, também evangelizando, Deus, aqueles que precisam ser salvos. Que a Tua palavra edifique, venha salvar, Deus, e trazer glória ao Teu nome através desse serviço, Deus, que os Teus filhos estão aqui dispostos a realizar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, amém. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez.